noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite que estamos juntos aqui no canal da FATEC. É um prazer, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Carol Baracho, faço parte da equipe de eventos e também leciono aqui na FATEC Guaratinguetá. Sejam todos muito bem-vindos. Essa noite eu tenho certeza que será uma noite de muitas oportunidades, então todos vocês que estão aí, fiquem atentos, porque vem notícia boa para vocês aí, né? Eu gostaria de aproveitar e pedir a todos vocês, alunos que estão aqui, ex-alunos, e que ainda não seguem o nosso canal do YouTube da FATEC, por favor, ativa o sininho lá, compartilha e se inscrevam aí no nosso canal para que vocês possam acompanhar todos os nossos eventos que têm sido realizados de forma online para vocês. Então, fiquem atentos. Acompanhem também as nossas redes sociais, então o Instagram, Facebook, LinkedIn, que a gente sempre posta lá todas as novidades para que vocês fiquem atentos a tudo que está acontecendo na nossa unidade. Gostaria de lembrar ainda a todos vocês que estão aqui que as inscrições para a 10ª maratona de programação já estão abertas. Então, fiquem atentos, o link está aqui para vocês. Vamos colocar também no chat, a equipe de apoio vai colocar aí para vocês que vocês possam acessar e fazer as inscrições. O evento acontece no dia 6 de novembro, no período da manhã, e as inscrições vão até o dia 6 de outubro. Então, fiquem atentos, porque só vai até a próxima quarta-feira, tá bem? Então, entrem lá, façam a inscrição, porque vocês já conhecem como é um evento incrível aí, de muito aprendizado, para que vocês possam participar. E, mais uma vez, irá acontecer também de forma online, tá bem? Bom, esse bate-papo de hoje aqui, para a gente dar boa notícia para vocês, vai acontecer aí com um parceiro que eu gostaria de chamar para vir aqui dividir comigo essa noite. Por favor, eu convido o nosso professor Dr. Luiz Eduardo Guarino. Seja muito bem-vindo, Du, se assim posso te chamar. E bora lá, tá com você. Legal, Carol, obrigado aí, boa noite para todos que nos acompanham aqui no YouTube, né? Realmente é uma boa notícia, né? Que a gente tem para poder divulgar para os nossos alunos, principalmente dos alunos de GTI e ADS. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a empresa LIAX, né? Uma empresa de tecnologia, uma software house, uma empresa que desenvolve softwares para poder se apresentar aos alunos que ainda não a conhecem e também para poder divulgar o processo seletivo deles, que está aberto, né? Então, hoje a gente tem 2 objetivos na live. Primeiro, apresentar a LIAX para quem não conhece ainda a LIAX, essa empresa aqui na nossa região, né? E segundo objetivo, divulgar o processo seletivo. Eles têm várias vagas abertas para desenvolvedores júnior e vagas também para estágio. E para falar um pouco mais da LIAX, a gente tem hoje aqui o prazer de contar com 2 pessoas muito especiais. Vocês, né, quem tiver essa oportunidade, vocês vão ver que são pessoas muito especiais mesmo. São 2 dos sócios da LIAX, que são Cleomar e o Peterson, né? Então, sejam bem-vindos aí, Cleomar e Peterson. Olá, mais uma vez, a gente agradece vocês, a parceria que não é de hoje, né? Essa parceria que já tem anos aí com a FATEC, mas hoje uma noite legal para vocês anunciarem aí esse processo seletivo. Então, o palco é de vocês agora. Opa, obrigada aí, Guarino. Obrigada, Carol. Então, hoje, como o Guarino falou, nós tivemos, né, a oportunidade, a FATEC está nos dando a oportunidade de falar um pouquinho sobre a LIAX Tecnologia, né? A LIAX, que eu estava conversando um pouco antes aqui, até com o Peterson, que está aqui comigo, né? O Peterson é o sócio, ele é mais o técnico da empresa, e eu trabalho mais na parte, eu falo, humana, gerencial, de operação na empresa. A LIAX, na verdade, ela foi fundada, ela começou há mais ou menos uns 10 anos atrás, e enfim, nós estávamos voltando, eu e o Peterson, nós estávamos voltando de uma estadia de 2 anos, que nós moramos na África, e lá, na verdade, ele tem bem essa veia empreendedora, e veio da área de TI, queria muito montar um negócio na nossa região, de forma que
ele pudesse oferecer, a gente pudesse oferecer mais oportunidades para a galera de TI na época, isso, gente, há 10 anos atrás, tá? E o que acontece? Eu falo que a gente tem um estreitamento muito bacana com a FATEC, principalmente com a FATEC de Guará, porque quando nós fundamos a LIACS, nós começamos, Peterson, eu e 2 estagiários, 2 ex-alunos da FATEC que vieram fazer estágio com a gente. Foi assim que a gente deu o start na LIACS, pensando, vamos oferecer oportunidade, vamos treinar, né, dar aquela oportunidade prática para essa galera e vamos embora, porque a área é excelente e eu vou conseguir fomentar essa área aqui na nossa região. Foi assim que a gente decidiu montar, né, abrir a LIACS, criar a LIACS. Bem, vamos lá. O que acontece nesse período, né? O que acabou acontecendo nesse período? Como nós já tínhamos essa mentalidade de vamos treinar a galera, vamos começar a pegar o pessoal de estágio, pegar o pessoal de júnior e treinar e formar profissionais. E aí eu vou dizer assim, enfim, falar algumas pessoas, eu não sei se vocês conhecem, porque já faz um tempinho, mas vou citar alguns nomes. Já atuou aqui com a gente, fez estágio com a gente o Nick, da FATEC, aí de Guará, o Kleber Campomori também, não sei se vocês conhecem, também foi, na verdade não fez estágio, o Kleber começou como júnior aqui com a gente. Hoje tem o Marlon, o Bruno, enfim, tem uma galera, eu falo muitos fatecanos que fazem parte da nossa história e da nossa trajetória. Hoje, o que nos trouxe aqui para apresentar e falar um pouquinho da LIACS? Nós estamos em fase de pleno crescimento, plena expansão, e com isso nós temos oportunidades para estagiários, pessoas que estão buscando estágio, e para galerinha mais que está buscando júnior. Pleno também, tá? Pleno, sênior. Mas eu quis vir aqui conversar com vocês porque nós gostaríamos de que essas vagas de estágio e essas vagas de júnior, elas fossem preenchidas aqui na nossa região. Porque, enfim, a gente sabe que é mais fácil o relacionamento e a gente conhece a galera da FATEC, sabe que manda muito bem. Então, hoje nós temos 15 vagas de início, né? Vaga de start, que é para um estágio ou para uma vaga de júnior. Tem pleno também, mas eu vou falar mais desse início aqui para vocês. Por isso que a gente pediu essa oportunidade e a FATEC nos concedeu de bater esse papo com vocês. Beleza. Então, como nós começamos com essa filosofia de treinamento, a gente tem muito no nosso valor, na nossa cultura, o compartilhar conhecimento, o espírito de colaboração, o espírito que eu chamo assim de auxílio ao próximo. O que a gente acredita? O que é valor para a gente? Eu falo que hoje, quem está aqui, que é um pleno, que é um sênior, que é um arquiteto, ele começou de algum lugar, ninguém nasce sabendo, certo? Ele começou do zero. E quando ele começou, alguém parou e gastou ali um tempo, eu falo que às vezes até uma certa paciência, para ajudar aquela pessoa, aquele colaborador, desenvolver na sua carreira. E hoje, quando ele chega aqui, o que a gente fala? Então, ou você devolve, eu pelo menos, né, eu falo isso, falo, olha, eu acho que quando a gente chega aqui, a gente tem quase que um dever com o universo de retribuir o que alguém fez para você um dia. Então, você está aqui, você vai ajudar quem está começando. Então, o estagiário aí, tomara que venha tudo aqui da FATEC de Guará, o estagiário, o júnior que está começando, ele vai encontrar aqui na LIACS uma galerinha aqui, pleno, sênior, arquiteto, que começou aqui também e que tem essa cultura de treinar, né? Então, eu estou aqui, eu vou treinar quem está chegando. E essa pessoa que está chegando, ela vai subir, ela vai evoluir profissionalmente. Quando ela chegar aqui, ela vai treinar os outros, porque sempre vai ter gente iniciando na carreira. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, e isso me marcou muito. Acho que é por isso que a gente também tem muito esse foco de treinar, de dar a primeira oportunidade, que é você chegar procurando o seu primeiro emprego e as pessoas falam, mas você não tem experiência. É verdade, mas se ninguém me der a oportunidade, como que eu vou ter experiência? Não existe. Então, eu já passei isso na minha vida pessoal e eu acho que
me marcou muito e nós decidimos que a Liax vai ser diferente. A Liax ia ser diferente. Nós seríamos a empresa que sim vamos dar a primeira oportunidade para quem está iniciando na carreira. E com isso nós criamos ferramentas, né? Por exemplo, vou falar algumas aqui que é bem bacana. Mind Meeting, todo dia, num determinado horário, entra toda a equipe técnica da Liax numa sala. Então não importa em qual cliente você está atuando. Você está atuando, sei lá, na Cognite, na Odontoprev, na Gol, na Vivo, não importa. Todo mundo entra e ali você tem uma dúvida. Poxa, eu não estou conseguindo fazer algo, está travando, está dando erro, não sei o que fazer, já procurei no Google. Você vai ter aquele ambiente que é um ambiente seguro para que você possa falar, olha, estou com esse problema. Quando você fala estou com esse problema, alguém já pode ter tido o mesmo problema que você, vai te ajudar. E se não tiver, a galera mais sênior, a galera mais experiente, vai ficar do seu lado e tentar te direcionar para resolver e atender aquela demanda que você está atuando. Então, isso é uma das iniciativas que a gente acabou desenvolvendo durante o ano para promover o treinamento da galerinha que está começando aqui com a gente na Liax. Tem outros, como, por exemplo, a gente chama de workground, aprender fazendo, aprender na prática, né, na realidade mesmo, enfim. Eu acho que é muito, como eu falei, da nossa cultura isso. Tem o code review, quem está começando vai ter que passar por um code review, mas não é um code review punitivo, a ideia não é essa. A ideia é, deixa eu revisar o seu código e deixa eu pontuar para você os pontos de melhoria. Olha, isso você fez desse jeito, mas se você fizesse assim, ficaria mais otimizado, ficaria melhor, porque é assim que a gente vai aprender. Aprendizado, na prática, é assim que acontece. Então, a gente acabou desenvolvendo várias ferramentas e iniciativas para isso. Aí, por que eu estou falando isso? Para que vocês saibam, tá? Eu já tive pessoas, inclusive uma pessoa da FATEC não foi muito longe, acho que faz um mês atrás, que a pessoa falou, eu falei, vamos, vem cá, vem com a gente, Júnior, cara, você vai evoluir. E eu percebi que a pessoa acabou não tendo coragem de vir, porque ela ficou um pouco com receio, com medo. E isso é uma coisa que a gente não quer, não tenham medo. Porque se vocês tiverem vontade, se vocês tiverem garra, a gente tem toda uma estrutura aqui para que vocês sejam treinados e para que vocês evoluam profissionalmente com a gente. Bem, já deu para perceber que eu gosto de falar. Se deixar eu falar, eu falo bastante. Mas eu vou deixar um pouquinho aqui o Peterson conversando com vocês, que o Peterson que é o cara mais técnico, ele que manja mais da tecnologia, enfim, para falar um pouquinho até do que a gente faz hoje na parte técnica e também das oportunidades que a gente tem aí para vocês, beleza? Peterson, pode começar. Eu deixo você falar um pouquinho, tá bom? Boa noite, gente. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. É difícil, pessoal, estar de noite aí dando a honra de a gente ter a oportunidade de falar. Ao contrário da Clamar, eu não sou uma pessoa que gosta de falar, então eu não tenho a desenvoltura dela. Tem que ter paciência comigo. Mas eu acho que uma coisa que ela falou, que aproveitar o gancho, eu sou daqui da região, então eu concordo com tudo que ela falou. Eu nasci no Vale do Paraíba, eu acho que minha família é daqui há gerações, toda a família inteira, então a gente é tudo daqui de Lorena ou por perto. Ô, Pet, eu vou compartilhar aqui uma apresentação enquanto você está falando, tá? Tá bom. Eu só não compartilhei a sua que você não pediu. Tá? Não tem problema. Eu vou compartilhar. Eu sou aqui da região, eu sou de Lorena, e eu só saí de Lorena aqui um pequeno período de tempo quando eu fui para São Paulo e quando a gente foi para a África, que eu fui trabalhar com a União Europeia, com a FMI, e eu trabalhei com grandes empresas, eu trabalhei com o setor público, eu me formei numa das melhores universidades do país, e uma coisa que eu queria falar é exatamente o que a Clamar acabou de mencionar. A parte mais importante que eu acho eu vou tentar dar um exemplo de uma história. Como que eu comecei na área? Eu tinha, eu acho que entre 5 a 8 anos de idade, e abri um curso de computação na rua da casa da minha avó. Hoje eu sei que era um curso de computação. E na época, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, quando você é criança, você ficar fascinado por alguma coisa e decidir entrar no modo de
de atormentar todo mundo até conseguir, e eu fiquei assim com o pessoal. Eu ficava lá na frente perguntando o que era aqueles televisores, o que era. Eu atormentei tanto que eles deixaram entrar. E desde a primeira vez que eu tive contato com o computador, a Clamar vai brigar comigo, mas foi amor à primeira vista. Eu nunca mais abandonei, passei o resto da minha vida. E se a gente guardar pelo menos uma coisa de hoje, eu diria que isso é uma das coisas mais importantes que tem. A gente ter obviamente, a gente ter a oportunidade de ter professores assim excelentes, como o Guarino, que abriu essa porta para a gente fazer essa apresentação. A gente tem a oportunidade de estar numa instituição renomada quanto a FATEC. Tudo isso ajuda, mas o que realmente é diferencial, o que realmente é determinante, o que realmente vai te colocar, vai colocar as pessoas numa rota de ser um profissional diferenciado, é a paixão. É essa coisa que às vezes você tem quando é criança, ou que você quer muito uma coisa, que você fica, que você só pensa, fica quase obcecado em fazer isso. Então essa paixão, esse gosto, esse brilho nos olhos, é uma das coisas que eu acho mais importante. E isso é uma das coisas que a gente busca em todo mundo que a gente trabalha. E sem exceção, os melhores são quem tem esse gosto, essa paixão. E por melhor, não é que a pessoa já tinha muito mais conhecimento, não. É que com o tempo ela vai melhorando constantemente, porque ela adora trabalhar com aquilo. Ela gosta de... não é um peso ela tá estudando, ela tá praticando isso. Então, isso é uma coisa bem bacana. Gostaria que vocês todos tivessem isso. A Clamar colocou alguns exemplos que a gente tem, que é a rede de apoio, o workground. Eu gosto de pensar, tanto na rede de apoio quanto no workground, pensa num trapezista. Cara, o trapezista não pode treinar sem a rede de segurança, ele não pode. Só que na nossa área, às vezes as pessoas saem direto, a gente acaba saindo direto de um ambiente totalmente controlado para saltar no trapézio, e daí acontece desastre, você erra. Então a gente gosta de funcionar meio que como uma rede mesmo. Na hora que você está trabalhando, você está lá no dia a dia, tem sempre um cara que já sabe mais o que você está fazendo, que vai estar dando um olho, que vai deixar você aprender na prática, mas não vai deixar você se esbofetear no chão. Se esborrachar no chão. Não vai deixar você se esborrachar no chão, não vai deixar você cair, quebrar. Então a gente sempre gostou desse conceito de dar a oportunidade, de começar do zero, não só porque eu acho que é bacana, ajuda a economia, ajuda o país, ajuda as pessoas. A Clamar tem uma pegada bastante disso, eu tenho um pouco, mas não tanto quanto ela. E quando a gente faz isso, a pessoa aprende com a gente, então ela já aprende o nosso jeito, ela já entra com a nossa cultura, ela já acredita no nosso modelo de um ajudar o outro, de focar em resolver e não em reclamar, em que não é porque você hoje sabe que você pode folgar com o cara que está aprendendo agora. Brincar, às vezes até é uma brincadeira, mas a gente sempre gosta da ideia de ajudar. E, por outro lado, as empresas normalmente não gostam de colocar uma pessoa júnior, estagiário, para não queimar o filme com o cliente. Então, a gente atende os dois lados. A gente protege o cliente dos efeitos colaterais dos erros, assim como a gente ajuda e protege o colaborador para ele não ficar totalmente em crise de pânico quando ele tem que fazer alguma coisa que fala, nossa, mas se eu fizer isso daqui... Então, eu acho que é um modelo bacana. E eu falo que ele passar pelo vale do desespero sem morrer lá dentro. Sem morrer lá dentro. E ali é legal entender essa paixão que eu tenho por TI, essa história que eu tenho, porque eu fui o primeiro, né? Eu comecei e daí a gente começou junto com a Clamar e 2 estagiários. Mas como eu passei por quase todos os problemas, as dores, as dificuldades, as injustiças e do lado de desenvolvedor, quando eu comecei a montar a empresa, eu tentei evitar ao máximo que isso acontecesse com os outros. Então a gente tentou criar uma cultura, obviamente a gente nem sempre a gente acerta em todos, mas a gente tenta criar uma cultura de responsabilidade, mas com ajuda, com colaboração, com compartilhamento. Então, essa é uma boa introdução da nossa cultura. A gente tem como valores a troca de conhecimento, a gente tem como valores ajudar o próximo, a gente tem como valores comprometimento e ética. A Clamar colocou aí alguns exemplos de alguns colaboradores nossos, de que eles pensam de trabalhar lá. E eu queria aproveitar para falar um pouco das tecnologias dos clientes agora, que eu acho que era até o que a Clamar queria mais que eu falasse, né, Clamar? Então, começando pelos clientes... Isso daí eu não sei falar, não vou conseguir falar.
A gente sempre trabalhou só com clientes grandes, pelo menos 90%, 99%. E grandes são clientes muito grandes mesmo. A gente trabalha com TIM, com Claro, com Vivo, com Gol, com Odontoprev, a Ericsson. A gente tem... Os portes dos nossos clientes, via de regra, são clientes de projetos grandiosos, com muitas pessoas, com muita complexidade, com um desafio bem grande, tanto técnico quanto de pessoas mesmo, de relacionamento. Então, a quantidade de aprendizado que você tem nisso é extremamente grande. A gente diz que não é gabar o próprio toco, mas a trabalhar nesse ambiente faz a pessoa crescer, tipo, uma década em um ano, sabe? O pessoal aprende muito rápido, o pessoal que tem interesse, obviamente. E dentro dos clientes, a gente sempre busca atender tudo o que eles precisam. A gente busca ser um parceiro, então a gente começa a resolver todas as tecnologias, os bancos, e eu vou falar algumas, obviamente não vou conseguir falar todas, mas a gente trabalha com inteligência artificial, a gente trabalha com Java, com .NET, a gente trabalha com um banco de dados da Oracle, do SQL Server, com React, com Flutter. Então, assim, tecnologias mais antigas como VB6, mas a gente trabalha com uma gama muito grande. E o que a gente acredita? E que isso veio bastante da minha experiência. A gente foca muito em ensinar as pessoas e compartilhar essa experiência de que o que importa é entender os princípios e os paradigmas e o como resolver problemas. Então, a gente foca em que as pessoas estejam confortáveis em resolver problemas e confortáveis em entender os paradigmas. Por exemplo, orientação a objeto, programação estruturada. Porque uma vez que você entende bem isso, você troca de linguagem com uma grande facilidade. Você tem um tempinho ali de entender a sintaxe, mas você transita com muita facilidade. Isso é a equipe inteira. Todo mundo começa, como diz a Clamar, no Vale do Desespero, e daí depois de um tempo já acostuma. Não, nossa, realmente é uma coisa quase que trivial você trocar entre as linguagens. Você não vai saber qual que é o framework imediatamente, mas nada que o Google não resolva. E daí de alguns clientes, por exemplo, a gente tem cliente como a Cognite, que a gente está trabalhando bastante com Python, com Java, com Spring Boot, com React. A gente tem projetos de inteligência artificial, que inclusive um dos projetos rendeu... O projeto rendeu o prêmio do CEO pro ano, pro CIO do ano, pro CIO do Odontoprev. Então, assim, a gente tem bastante oportunidade de aprendizado. E o que a gente busca principalmente é o gosto por aprender, a dedicação por aprender, o comprometimento que você não vai se aproveitar dos coleguinhas, que os colegas vão ter muita boa vontade com você, então você vai ter o mesmo comprometimento de volta em tentar corresponder ao esforço que todo mundo está desprendendo para ajudar, para contribuir. Eu acho que o que eu gostaria de falar é isso. Tem mais uma coisa que você queria que eu falasse, Camar? Eu acho que o que você falou é exatamente isso. E o que eu gostei, aí eu só vou reforçar, porque a gente faz... às vezes a pessoa fala, mas você está procurando estagiário, júnior, então é para treinar, é para aprender, mas então por que vocês fazem um processo? Porque a gente vai fazer um processo seletivo, né? Existe um processo seletivo, porque a gente entende que até para o estagiário e para o júnior, ele tem que ter pelo menos um conhecimento ali básico, que é o que vocês estão aprendendo normalmente na faculdade, que os professores estão aí se empenhando em passar para vocês. E o resto, que é o que você falou, que a gente vai analisar cara, é a vontade, é o quanto a pessoa realmente quer aquilo, sabe? Isso faz uma diferença brutal. Isso assim, o mais importante. O próprio processo ajuda nisso, tipo, ajuda nessa detecção do comprometimento, do quanto a pessoa gosta, do quanto ela está... Sim. Resiliência, né? Isso. Então existem umas coisas que é mais para tentar descobrir esse tipo de característica, que é a parte mais importante que a gente quer, e não adianta tentar fingir e fazer de conta, porque é a coisa que a gente acaba pegando, você tem mesmo que gostar, e você tem sempre que... Tem um lado bom de que você vai aprender muito, mas não vou dizer que é um ambiente que você não vai, como diz a Clamar, passar pelo Vale do Desespero. Então você tem que gostar, senão você não aguenta passar pelo Vale do Desespero. Você vai aprender muito, mas tem que ter essa vontade, porque então você vai começar a ficar sobrecarregado com informação, porque é muita gente explicando muita coisa.
Sim, eu falo que quase todo mundo, e essa história do Vale do Desespero, eu criei porque eu de observação. Eu vejo o pessoal entrando fazer isso há 10 anos, faz estágio, ou júnior, que seja. No começo, eu olho, agora nós somos tudo home office, mas antes era presencial, né? Então, eu olhava para a cara da pessoa e eu ficava com dó, porque eu olhava, eu conseguia ver o desespero no olhar da pessoa, que ela falava, meu Deus, eu não sei nada, meu Deus. E, na verdade, não é isso, é porque é na prática ali que você vai começar a ter dúvida, que você vai começar a pensar sobre conceitos que você viu na faculdade, e é muita informação ao mesmo tempo. Então, eu criei esse conceito, que a pessoa entra, aí vem o Vale do Desespero, né? Bate aqui e sobe, e ali vai. O Vale do Desespero, eu brinco que dura uns 3 meses, 6 meses, depende da pessoa. Mas ele sempre passa e a pessoa sai muito mais forte dali. Só que para passar por esse período, tudo isso que o Petros falou é importante. A resiliência, a vontade, o querer muito, é isso que vai fazer a diferença. Eu acho que seria isso mesmo que eu tinha para falar. E agora a gente pode abrir para perguntas, ver se a galera, se o pessoal tem dúvidas. Muito bem aí, Cleomar, Peterson, muito legal aí não só o discurso de vocês, né? Porque o discurso de vocês é muito legal e ele reflete naquilo que a gente já ouviu dos ex-alunos que passaram por aí, dos alunos que estão aí com vocês. Então não é só discurso. Não né? é discurso. É efetivamente o que acontece na prática. Porque é o que a gente acredita. Muito legal, assim. Nós somos sócios, então a empresa tem que espelhar o que os sócios acreditam. Legal demais. E aí a gente tem várias perguntas aqui, né? Primeiro eu queria enfatizar aí de um dos colaboradores de vocês, o Luiz Matias, colocou ali, né? Orgulho de fazer parte desse time. O Luiz que é fatecando aqui, Matias, né? Tá mandando bem. É isso aí. Tá mandando bem. A primeira pergunta é... O Matias pode comprovar o que eu falo do Vale do Desespero. Do Vale do Desespero. Ele já passou por isso, mas ele passou. Já passou. O Neir pergunta aqui pra gente, o que é LIAX? Ele quer saber por que o teu nome LIAX. Eu tenho 2 histórias, tá? A primeira história é Learn, Inspire, Ative e Excel. Tá? É uma abreviação de você aprende, inspira os outros, alcança e brilha, sabe? É uma sequência. E essa história é a história que eu inventei depois. A original, a verdadeira, foi eu e a Cleomar pensando num nome que tinha que ser curto, sonoro e que o domínio tivesse disponível. E daí chegou esse nome que a gente gostou, que era fácil de citar, listar. Olha, 4 letras eu consigo explicar, mas daí agora a gente está inventando o significado, porque, como eu disse, eu sou técnico, não sou de marketing. Mas se a gente for alguma apresentação assim, mais business, a gente vai falar essa que o Petros falou primeiro, tá? Learn, Inspire. Legal, porque é o jeito do desenvolvedor dar nomes, né? Tem domínio disponível? Então a gente pode usar o nome. É curto, sonoro, tem domínio disponível. Pronto. É fácil de soletrar no telefone. É isso aí. A próxima pergunta do João Alves, né? O Peterson também já comentou bastante durante a live, né? Comentou da questão da paixão, do brilho nos olhos. A pergunta do João é: qual o perfil para a vaga de estagiário? Olha, eu vou falar um pouco do meu parte, daí a Cleomar pode falar do dela. Eu sou apaixonado por TI. Eu sou um cara assim, que se eu ver que o cara gosta de TI, eu sempre fui uma pessoa que eu pensava, cara, vamos junto, vai aprender, vão aí, eu vou ficar... Vai passar pelo Vale do Desespero comigo, porque se tiver a oportunidade de ficar aguentando a minha chatice, vai passar pelo Vale do Desespero, mas eu sempre tento ensinar o máximo possível e isso acabou espalhando para a empresa inteira. Então, para mim, isso é uma das coisas mais importantes que tem. Daí agora o resto é com a Cleomar. Eu vou tentar. Olha, por incrível que pareça, ele é o mais prático, mas eu vou tentar ser a mais prática. Eu acho assim, o perfil do estagiário que a gente busca é mais ou menos o que a gente falou. É o cara que quero muito, enxerga no estágio uma oportunidade de crescimento profissional, porque, veja bem, tudo que você aprender aqui na LIAX, você vai estar aprendendo, vai estar atuando junto da LIAX,
mas é seu. Entendeu? Tudo que você aprender é seu, não vai ser, não é nosso. Então ele tem que querer, mas valorizar o lugar que ele tá. Isso é porque eu acho assim, eu falo, não ocupa um lugar se você não quer mesmo, porque você está tirando, às vezes, a chance de uma outra pessoa ali. Então, é esse, o querer, o estar disposto a se entregar, porque vocês fazem faculdade. E tem gente que, às vezes, trabalha, né? E aí não pode fazer um estágio. Mas quem não trabalha, faz faculdade, tem o trabalho da faculdade, às vezes ajuda. Então, às vezes vai ter que varar madrugada fazendo o trabalho da faculdade, porque no horário do estágio está trabalhando e vai ter que também estudar para aquelas tecnologias que está precisando do estágio. E só complementando... E que ele está tendo dificuldade. Então, sabe, tem que querer. Só complementando o que a Comar falou, porque, tipo assim, eu ajudei bastante a criar um modelo, a cultura de ensinar a parte técnica para todo mundo aprender bem a parte técnica, mas a Cleomar, junto com a equipe dela e com outras pessoas, criaram algo muito maior. Elas ensinam até a escrever e-mail, sabe? Tipo, falam, olha, esse e-mail, quando você vai escrever, tenta evitar esse adjetivo, muda assim, muda a estrutura. Você vai falar com fulano, gerencia a ansiedade. Então, começa a ter um nível de aprendizado que a gente diz que os nossos júniores, às vezes, eles passam por pleno, assim, em poucos meses, porque eles começam a ter uma maturidade que não é esperada, sabe? Pelo jeito que as pessoas acabam trabalhando. Então, é meio injusto você pegar o lugar de alguém que poderia estar aproveitando. A gente vai ensinar a ser profissional e não só técnico. Agora, falando da parte técnica, eu não sei se ele tem dúvida com relação a isso, eu não sei se o Pedro pode falar, por exemplo, a pessoa que vai fazer estágio, não tem nenhum requisito específico técnico, né? Olha, eu sempre, quase toda entrevista minha, se eu percebia que o cara gostava e tinha um pouco de... Não é nem muito, é um pouco de afinidade com a área, para mim, sempre foi o que eu sempre busquei. É o ter certeza que a pessoa gosta, que ela não tá só porque é uma área que tá bombando, porque não adianta. É isso que é uma das coisas principais, que o resto é bem mais fácil de ensinar. E ter alguma afinidade ali com a área. Porque, como eu disse, eu já trabalhei com Java, com C, com C++, com Fortran, com COBOL, com C, tipo, com quase qualquer linguagem que você imaginar. O que faz diferença é o gostar. Você vai lá, olha, pega. Hoje tem Google, gente. Você tem Google, você descobre qualquer coisa, você descobre tutorial de quase qualquer coisa. E eu sempre falei, gente, faz a prova na linguagem que quiser. Às vezes a gente não conseguia criar ambiente para tudo. Mas a gente falava, cara, eu só quero ver o que você... Eu quero entender o quanto você se esforça, o quanto você aprendeu, o quanto você sabe. É mais isso. Do meu ponto de vista, não sou eu mais que controlo, eu não cuido mais de processo seletivo, é ela, tá? Mas é isso. Agora, assim, ele não falou que ele viu o Java nascer, né? Umas coisas eu vi, assim, eu vi. entendeu? Primeira versão. Eu estava na faculdade quando lançou a primeira versão. Eu trabalhei com a versão beta. Eu trabalhei com a beta. Tem história aí, hein? De certa forma, vocês também responderam, mas talvez deixar mais explícito para a gente. Pergunta da professora Célia. A professora Célia, ela também, né, ela atua na área de gestão de pessoas aqui na faculdade. Quais são as soft skills essenciais para trabalhar na Lix? Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro aqui, porque a gente desenhou isso. Vamos ver o que eu lembro. Eu vou dizer assim, essencial, deixa eu pensar no essencial, porque tem que ajuda, mas essencial... Pode falar, Pedro. Enquanto você está pensando, é assim, eu não sei se o nome é soft skill, tá? Que eu não sou muito bom com essas coisas, com os termos assim, mas é o comprometimento, responsabilidade, sabe? Comprometimento, responsabilidade, são duas coisas que vêm na minha cabeça imediatamente, tipo, errar não é um problema. Agora, não ser comprometido e não ser responsável é. Então, tipo, comprometimento, responsável, o estar disposto a aprender, a aprender, sabe? A vontade de aprender, porque a gente ensina. Educação, sabe? Tem algumas coisas assim que, tipo, não seja mal educado com ninguém, não se sinta... Tem gente que entra e se acha o cara mais eu que sei tudo aqui do mundo, e às vezes atrapalha a dinâmica da equipe. Os pontos que eu acho mais importantes são esses. Sim, mas eu acho que você falou, quando a gente pede, a gente coloca na divulgação da vaga, por exemplo, mas aí não é essencial, mas ajuda, comunicação ajuda bastante. É essencial? Olha, eu não vou dizer que é essencial porque eu tenho pessoas que são mais assim, têm uma dificuldade maior de comunicação e elas se viram, a gente achou um jeito de resolver, mas ajuda. Eu acho que o essencial foi mais o que o Peterson falou mesmo, é a vontade de aprender,
é o respeito pelo outro, o se adequar à cultura da empresa que você aprende, depois você ensina, é o básico. Comprometimento, responsabilidade. A gente não é muito exigente desse ponto de vista, só que a gente é exigente assim, cara, não faz corpo mole, não seja mal educado, não fala mal do colega, sabe? Essas coisas a gente não tipo aquela coisa, às vezes, muito, não. Às vezes você vai falar com alguém, uma pessoa, ai, tudo é difícil, tudo é tão difícil. Nossa, isso dá uma coceira, assim. Então, assim, a gente tem uma ideia do quanto que a gente não gosta de desculpa. Um dos domínios da empresa é o It's Possible for Me. Todo e-mail do funcionário é o It's Possible for Me, que aí eu consigo, basicamente, sabe? Sim. É para lembrar você de que, tipo, antes de entrar desculpa, olha o e-mail que você está usando. E a gente está aqui para ajudar você a conseguir, mas para ajudar. Muito bom, né? Isso aí acho que é o básico, não só na Lix, mas em outros lugares, né? Comprometimento, vontade de aprender. Então, a gente quer pessoa que vista literalmente a camisa, né? E tenha vontade. Aquilo que o Peterson também comentou, acho que bem legal, né? Afinidade. Gosta da área. Então, tem aí, eu acho que um caminhão de vagas abertas, na verdade, né? Sim. Uma outra pergunta aqui do André e da Karen, eles comentam assim, qual a linguagem de programação mais usada na Lix? O Peterson comentou, né, ali durante a fala dele, várias linguagens, .NET, Java, VB6, mas qual seria a mais usada? A do mercado, Java. Java? É a mesma do mercado. Eu ia falar que essa até eu sabia responder. Viu? Olha, em grandes corporações existe uma quantidade gigantesca de sistemas que estão em Java, e você mudar um sistema de linguagem, é uma linguagem assim, ela é muito robusta, ela é muito flexível, como ela é muito genérica, às vezes as pessoas acham que ela é meio complexa demais ou engessada. Eu passei pelo começo da linguagem. Quando ela começou, ela era extremamente simples. Igual todas as que tem agora. E na época, o cara que era o inventor do C++, o Strauss Trupp, eu não sei falar o nome dele, perguntaram para ele o que ele achava do Java ser simples e o C++ complicado. Ele falou, cara, acabou de nascer a linguagem, dá uma década para ela. Sabe? Daí, tipo, hoje Java é mais complicado que C++, tem muita coisa. Porque para ser genérico, vai complicando. Isso não significa que você tem que usar tudo. Então, assim, Java é mais não por escolha nossa, apesar de eu gostar bastante da linguagem, mas porque é o que o mercado das grandes empresas acabam pedindo muito. Quase toda empresa precisa de Java. Então, daí tem eu acho que eu vou dizer que 70% das requisições dos clientes que a gente atua, eles pedem que o profissional saiba Java. Legal. Tem o .NET e tal, mas é Java a maior parte. Legal. Acompanhem aí no LinkedIn, né, os perfis aí da Lix, do Peterson. O Peterson tem vários posts lá explicando um pouco, alguns conceitos de orientação a objeto, né? Então, bem legal aí. Aproveitem para conectar aí no LinkedIn, nos perfis deles. A Cleo Marco me escalou para inventar um jeito de ensinar bastante orientação a objeto. Então, quem entrar nos próximos meses vai ter bastante oportunidade de entender conceito de orientação a objeto. Legal. E aproveitando essa pergunta de tecnologia, a Karen, ela fala assim, vocês gostariam de um estagiário que gosta de atuar em Flutter, Firebase, Node e outros? Olha, Peterson, estou mexendo com Flutter nesse momento, que eu estou estudando Flutter, para um cliente que está... Vira e mexe, algum cliente pergunta alguma coisa de Flutter e eu tenho um probleminha eu odeio não saber de algo que alguém começa a me perguntar. Então, eu não sou um cara que é muito fã de front, mas eu estou estudando Flutter e Firebase também, e eu acredito que a gente deva ter algumas oportunidades assim, de Flutter e Firebase. Eu acho que não deve demorar muito, porque tá meio que... Eu tô cuidando disso, então tem uma pessoa pedindo, então é capaz de aparecer. Não tem ninguém ainda que pediu diretamente, mas suspeito que vai começar a aparecer alguma coisa em breve. Legal. Próxima pergunta do Felipe Macedo, também tem relação aí com a pergunta da TryDeep, do Carlos e do Thiago, né? Sobre a oportunidade de estágio, a idade interfere? A partir de qual semestre da faculdade, aqui normalmente a gente tem 6 semestres, né? A partir de qual semestre a pessoa poderia entrar aí na vaga de estágio, ou até mesmo de júnior, né? Tá. Basicamente essas duas aí. Tá. Essa eu vou perguntar, eu vou responder e o Peterson complementa. A idade ou questiona, né? A idade interfere?
Não, a idade não interfere, a gente não olha a idade. Porém, igual ele falou, a partir de que semestre? O que a gente observou é que normalmente o pessoal que estava no primeiro ou segundo semestre ainda estava muito, como é que eu vou dizer? Não tinha um conhecimento suficiente para iniciar no estágio. Então a gente começou, por exemplo, a pedir para a galerinha pegar estágio a partir do terceiro semestre, assim. Mas se o cara é do primeiro ou do segundo, e ele tem conhecimento, porque às vezes tem um conhecimento prévio, tem gente que entra para fazer faculdade e já tem um conhecimento prévio, às vezes já está até atuando em alguma coisa, de boa, tranquilo. É o que nós observamos, é que normalmente, né, na massa, na média ali, a partir do terceiro semestre, as pessoas começam a ter mais o conhecimento necessário, porque tem a ferramenta básica, né, para fazer o estágio. Aí seria isso. Agora, se eu só complementando, e talvez, eu não vou chegar a questionar porque ela não foi contundente, mas eu acho que ela explicou bem. Não teria um semestre, mas o que a gente percebeu é que a gente não é instituição de ensino, a gente até ensina, a gente até gosta, mas a gente não é nossa especialidade dar o treinamento básico, aquela primeira coisa de conceito. A gente até ajuda, complementa, mas acaba que a pessoa não aproveita muito, acaba começando a estressar os outros colegas que falam que estão tendo, que começa a ficar, vamos dizer, pesado, e daí você acaba tendo a antipatia de alguns colegas, não direta, mas que se você começa a exigir demais, o cara começa, putz, eu tenho que fazer meu trabalho também, e o que acontece? Você pode estar perdendo a oportunidade de se integrar bem na equipe por estar começando antes da hora. Então, assim, não é que tem essa exigência. Por exemplo, eu falo de mim porque eu sou um apaixonado por TI. Quando eu entrei no primeiro ano do curso técnico, isso deve ter sido em 92, 93 mais ou menos, eu já sabia umas 2 ou 3 linguagens de programação, porque eu comecei a programar em Basic quando eu era molequinho, que eu lia na banca de jornal e comprava revista e ficava digitando sem entender nada. Se você é uma pessoa que estuda sozinho, que pratica, que faz um sistema por conta própria, vai lá e coloca um aplicativo no Android, entra no tutorial, se você faz essas coisas, provavelmente você já tem conhecimentos que é o que vai dar a base para você. Agora, se é um cara que você segue o curso, que você segue a linha e não faz nada por fora e está no primeiro semestre, provavelmente você não vai estar no nível que precisa. Então depende muito de você, sabe? Do quão você faz por fora. E a gente já teve experiência, assim, que não foi legal, sabe? Da gente acabar pegando uma pessoa que no nosso critério não estava preparado, mas, enfim, a gente quis dar uma oportunidade. E no final, o que aconteceu? Acabou sendo frustrante para a pessoa e frustrante para nós, porque a gente quer que dê certo, a gente quer que evolua, a gente quer que aconteça. Só que a pessoa não estava preparada ainda. Aí foi bem ruim a experiência. Foi quando a gente começou a falar, não, vamos pegar pelo menos assim, do terceiro para frente. Mas foi Mas se você acha que você tem um preparo além do seu, nada impede de você tentar. Sim. Legal. Isso tem relação com a pergunta do Thales. O Thales ele fala assim: como funciona o programa de estágio de vocês? Fornecem cursos para os estagiários ou algum pleno sênior ensina, né? Vocês explicaram um pouco ao longo da live aí como é que funciona isso, mas se vocês puderem resumir para a gente. Olha, sabe aquele negócio do workground que ela falou? A gente acredita que, tipo, o aprendizado, que é a ponte entre o ensino e o mundo profissional, é enfiar o pé na lama, é falar com uma pessoa real, é resolver um problema real, ler um e-mail real, é conseguir resolver lidar com o mundo real. Então, como que é o programa de estágio? Você vai trabalhar com problemas reais, tendo o apoio dos colegas que sabem mais, resumindo. Sim, e a gente tem, por exemplo, a gente tem uma ferramenta em que a gente coloca o Mind Meeting, a gente que é diário, a gente tem, inclusive a gente já convidou uma vez o Guarino para participar de um Mind Meeting nosso, que tem um Mind Meeting mensal, que a gente vai ensinando algumas coisas que a gente observa que a galerinha tá tendo mais, o pessoal tá tendo mais dificuldade. Que é mais comum, né? Que é mais comum. E todos esses vídeos são gravados, fica numa ferramenta nossa interna de conhecimento. Então, a gente tem uma ferramenta interna que a gente vai colocando um repositório de conhecimento, mas de verdade, o que mais faz diferença é o que o Petros falou, no dia a dia. Só que a gente não vai largar você sozinho lá, Deus dará. A gente sempre vai estar com o suporte de uma pessoa mais experiente.
Muito bom. Lembro desse Mind Meeting aí, falei sobre Clean Code, né? Sim, Código limpo. foi, Muito tá, legal. tá lá, tá guardado. Legal. Duas perguntas também que tem relação. Vitória, né? Pergunta da Vitória. Na Lix teria espaço para pessoa, né, de TI voltado para a gestão? E a segunda pergunta que tem relação, da Francine, ela fala assim, como funciona o gerenciamento de projetos na Lix? Utilizam agilidade? Quais frameworks e tecnologias vocês usam? Tá, nós vamos dividir, acho que vamos dividir a pergunta por partes. A primeira era se existe espaço para pessoa de gestão na Lix, né? Exato. Então, olha, a gente sim, mas se eu falar, eu não tenho uma oportunidade aberta hoje. O que a gente tem, de novo, volta na história do treinamento, o que a gente tem feito é pega o pessoal de estágio, e eu tenho pessoas assim, que vão treinando e eu subo para a área de gestão. Isso a gente faz. Agora, contratar um gestor fora, ainda não quer dizer que nos próximos meses a gente não faça. Mas antes tem de você espaço, sair dessa sim. daí, só para complementar esse ponto específico, uma coisa que em breve deve começar a ter, mas eu não diria mais na gestão, mas na parte de agilidade, papéis como Scrum Master, Sim. tipo Product Owner, alguns papéis desse tipo que a gente tem tido solicitações. Então, essa é uma coisa que... Agora, a Lix, ela é uma empresa que está crescendo, que está em amplo crescimento, mas a gente não é uma empresa gigantesca que tem várias camadas de gestão. Então, oportunidade para gestão de nível, por exemplo, que a Clamar faz, ou que é um pouco mais difícil, porque acaba que isso acontece dentro da própria empresa, esse ponto. Sim. E a gente trabalha, a próxima pergunta era se a gente trabalha quais os frames, se a gente trabalha com agilidade, alguma coisa assim, né? Tá, hoje eu vou dizer que 80% das nossas atuações tem sido no modelo que o cliente requisita. E o cliente tem requisitado muito, sim, o modelo ágil. Tá? Então, Scrum, a gente tem o Scrum, a gente trabalha com esteiras ágeis, tem clientes que hoje praticamente 80%, 90% só trabalham com esteiras ágeis e normalmente Scrum. Então, aí o cliente pede, a gente atua junto. O cascata ainda tem também, tá? Mas agora é bem pequeno. Bem pouco, né? Muito bem. As próximas perguntas. Estágio é remunerado? Ou tem que trabalhar como escravo aí? Não, tem uma bolsa auxílio, mas eu já até sei o que ele vai falar. Mas é remunerado. Olha, o estágio é remunerado, ele é sim, mas na minha época eu pagaria para ter o estágio do jeito que a gente tem. Sabe, eu estaria pagando para fazer esse estágio se fosse o meu. Eu sempre digo que, nessa fase da vida, se você não precisar do dinheiro, escolha a oportunidade de aprendizado, seja com a gente ou qualquer outro. Descobre o lugar que você mais vai aprender. Se você não precisar, se você puder lidar com isso, nessa época da vida, decida aprender. E sempre que você puder, se você escolher aprender você vai crescer mais rápido e daí o dinheiro vem junto. Mas é remunerado assim. Mas a gente entende que às vezes, né, tem situação que a pessoa precisa mesmo, então. Mas é remunerado. E isso que o Peterson falou, né? Vários ex-alunos, vários ex-funcionários, né, colaboradores Lix, saíram da Lix e foram atuar em outras grandes empresas, né? Unicórnios aqui no Brasil. Então, esse papel da Lix, né, não é só uma empresa que presta serviço, que desenvolve soluções digitais aí para grandes corporações. Não, ajuda aí efetivamente a formar o pessoal, né? Então, é algo aí que... via de regra, quem passa pela gente é disputado. Legal demais. As vagas são somente presenciais? Qual é o horário de estágio? Tá, então vou começar pela segunda pergunta, horário de estágio. Normalmente o horário a gente tenta adequar ao horário de estudo da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa estuda à noite, ela pode começar, são 6 horas de estágio, aí ela vai definir qual o período que ela quer fazer. Agora a gente não tem tido tanto problema, mas lá atrás, foi até com a FATEC mesmo, o pessoal estudava acho que de manhã, à tarde, né? Nossa, era difícil. O horário a gente define junto com o colaborador, a gente tem que ser dentro do horário comercial, das 9 até às 6. E tem que alinhar um pouco
Hoje em dia a gente acaba conseguindo encaixar o cara em algum cliente, mas às vezes você acaba tendo que alinhar com alguma oportunidade que faça sentido para ele estar aprendendo. Sim, era o horário e qual que era a primeira? A primeira é se as vagas são somente presenciais. Ah, tá. Olha, hoje, enquanto está na pandemia, nós estamos 99% home office. Então, por enquanto, a vaga vai ser home office. O que acontece? O que nós observamos? Estagiário e júnior, a gente percebeu que o modelo home office impacta na evolução profissional deles. Isso assim, porque a gente está 10 anos trabalhando presencial e agora uns 2 home office. Consegue evoluir? Com certeza. No entanto, o que eu observo é que presencial a pessoa faz isso. Em home office ela vai crescer, mas normalmente é um pouquinho diferente, que é o que eu estava falando. Você está aqui na cadeira, você viu uma coisa legal, você já virou, olha isso aqui, que legal. É diferente. Então, para o estágio, para o júnior, da galera que mora mais próximo, então vamos por Guará, Lorena, a gente tende, assim que voltar o presencial, não pedir 100% presencial, mas de repente pedir que a pessoa venha pelo menos umas 3 vezes por semana na LIAX, exatamente porque nós acreditamos que isso acelera o crescimento e o aprendizado do próprio colaborador. Até para dar um exemplo, além desse do reclamar do olha que legal... Agora, para pleno, sênior, não. Sabe quando você está com dúvida? Você fica com cara de paisagem. Então, às vezes, sempre tem alguém perto de você que vai ver que você está com cara de paisagem. E daí, tipo, você tá com dificuldade? Você entendeu? Às vezes, isso reduz o tempo de você criar coragem e pedir ajuda para alguém de 2 horas, para, às vezes... alguns minutos alguém percebeu, resolveu o seu problema, você já andou. Então, isso acelera muito. Você ter contato com pessoas, gente, a gente é pessoa. Até eu que eu não gosto muito de contato, eu percebo que é diferente. Quando você está no dia a dia, você toma um café, você vai lá e conversa, você se sente mais à vontade, você fica mais à vontade de perguntar. Então, para quem está bem no começo da carreira, isso daí eu acho que é quase igual com criança quando está aprendendo a sociabilizar. É quase a mesma coisa, só que no âmbito profissional. Última pergunta, até para a gente tentar ficar dentro do tempo nosso, né? A gente também tem que fazer a parte principal aí da noite, que é divulgar o formulário de inscrição. Sim. Pergunta do André: o processo seletivo envolve algum teste prático? Sim. Envolve. Envolve. E não sei se vocês podem divulgar aí para a gente o formulário para o pessoal fazer a inscrição. A ideia é que o formulário de inscrição para o estágio ou para as vagas do nível júnior, vocês preenchem, né? Quem tiver interesse aí dos alunos, dos ex-alunos, vocês preenchem esse formulário. Amanhã, às 18 horas, a gente vai ter com a Cleomar, com o Peterson novamente, a divulgação da avaliação. Certamente tem uma avaliação, né? Essa avaliação ela é mais genérica, porque, né, a gente tem que, obviamente, vamos imaginar que todos vocês, né, queiram participar. A gente está falando aí de quase 140 pessoas, então certamente a gente vai ter níveis diferentes. A gente quer entender, o pessoal da LIAX quer entender quanto que vocês conhecem de cada tecnologia, quanto que você conhece do front, do back-end, do raciocínio lógico, do banco de dados, né? Então, a ideia é que vocês possam fazer essa solução, seja web, mobile, desktop, em Java, em Flutter, o que vocês conhecerem, de modo que vocês consigam demonstrar o conhecimento. Exatamente. Vocês vão ter alguns dias para fazer essa avaliação, não é um negócio que vocês vão começar amanhã e entregar amanhã mesmo, não. Vocês vão entregar aí, né, no final de semana, mas preencham aí o formulário, se inscrevam e amanhã às 18 horas a gente vai ter mais detalhes desse processo seletivo. Não sei se Cleomar e Peterson querem complementar. Até responde uma pergunta que fizeram aqui sobre se tem idade ou limite. Quando a gente faz o processo prático, você pode estar entrando na FATEC agora, se você for bem no teste, você já está demonstrando que, apesar de você estar entrando agora, você já tem conhecimento. Eu só queria falar uma coisa. A primeira coisa é não assustar, ou tipo, se assustar é porque realmente é melhor não entrar mesmo, sabe? Tipo, é um bom filtro, que é o que é. Ela é mais sossegada. A gente não quer, não é o objetivo ver se você é o mestre Yoda que sabe fazer tudo das melhores práticas, não.
O objetivo é, daquilo que está no exercício, o que você sente confortável de mostrar que está dentro do seu nível, até onde você consegue chegar. Isso você pode pesquisar no Google, você pode olhar tutorial. Só tenha certeza que tudo que você está fazendo é seu, é você que entendeu, o que você não copiou de outra pessoa. Porque, de verdade, você vai suar na entrevista se você começar a inventar moda que não foi você que fez. Vai sair gotinha para quem assiste anime, sabe? Aquela gotinha de cara de... Dependendo da pessoa que pegar, você vai ficar mais assustado ainda. Então, assim... não pensa que a gente está querendo que, nossa, eu cometi um erro. Não, errar é normal. Mas você se esforçou, você demonstrou, você conseguiu fazer uma parte, conseguiu... Não é para fazer uma aplicação gigantesca com tudo, não. Se esforce e demonstrar o que você sabe. É isso. É isso que a gente vai querer, que a gente busca. Olha, e se você se assustar, você faz o seguinte. Você levanta, toma um copo de água, respira, olha, sei lá, para o mar, olha para a natureza, o que te acalma, volta. Até me autocorrigindo. O problema não é assustar, o problema é não enfrentar o susto, sabe? O problema não é assustar. É o não, tipo, vou desistir porque parece que tem muita coisa, sabe? Não, faz o que você se sente confortável, pula o que você não sente. Muito bom. Então, basicamente, se você gosta da área, né, tem afinidade com a área, tem um conhecimento mínimo que seja, independente se é back-end, se é banco, se é front, o mínimo, né? Vocês vão participar amanhã aí dessa outra live, a gente vai ter mais detalhes lá, né? Queria aqui agradecer, a gente teria mais algumas perguntas, mas para a gente não passar muito do tempo, né? Queria agradecer Cleomar, Peterson pela parceria aí, né? Já de alguns anos. Não sei se vocês querem aí fazer as colocações, as considerações finais, por favor. Eu só vou deixar a Cleomar terminar, porque ela fala melhor. Eu queria só agradecer, principalmente você, a FATEC, todo mundo, pela oportunidade que vocês sempre dão, a parceria que vocês sempre ajudam muito. Agradecer demais mesmo, agradecer a todo mundo que ficou aí mandando pergunta. Espero que a gente tenha conseguido responder do modo adequado. Desculpar o meu jeito mais sincero, que às vezes é como olha de cara feia para mim. Mas era só isso, gente. Eu espero vocês lá. Aqui, né? Olha, eu só vou falar uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que fez estágio com a gente. O Matias está aqui, eu não sei se ainda está, mas o Matias começou fazendo estágio, tá? E hoje ele já está efetivo na LIACS. E nem terminou a facu ainda. Eu acho que ele menos, não sei o tempo, mas sabe aquele período de 6 meses a 1 ano? É isso aí. O que acontece? Eu vou pegar e emprestar o que o Petros falou. Às vezes não dá para a gente fazer um estágio. Eu sei que tem gente que está estudando e que tem que trabalhar mesmo aquele horário comercial inteiro, que tem uma responsabilidade financeira familiar. Então não dá, eu entendo. Mas se não é o seu caso, busque fazer estágio. Pode ser na LIACS, pode ser em outra empresa. Porque, sério, em 10 anos de LIACS, eu vejo a diferença que faz na vida profissional quem já começa a fazer estágio cedo, faz 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de estágio. É outro mundo. Estágio na área, né? Estágio na área, não que a gente não esses estagiários que mandam de obra barata, né? Não, estágio de verdade. Então, faça. E, inclusive, se você faz o estágio, hoje a maior parte já está sendo contratado antes de terminar a faculdade. E se não for, vamos supor que não foi, na hora que você sair, você for buscar uma oportunidade, em qualquer entrevista que você vai participar, o entrevistador, na hora, ele vai perceber que você sabe o que você está falando de prática. E isso já te coloca aqui em cima em relação aquele processo, entendeu? Você já vai sair com nomes, tipo, olha, eu já trabalhei em projeto da Odontoprev, já trabalhei em projeto da TIM, sabe? Isso dá um peso gigante, mesmo que você não tenha sido efetivado, na hora que você for procurar a próxima oportunidade, dá um peso gigante ter trabalhado com empresas grandes. E isso faz diferença, tá? Então, quem puder, faça o estágio. A gente adora fazer parte aí disso, dessa jornada de vocês. Mas, como eu falei, pode ser aqui, pode ser em outra empresa. Mas eu acho que é o start legal de se fazer. Show demais! Muito obrigado aí, Cleomar, Peterson, pelo tempo de vocês, pelas informações que vocês passaram, pelo processo seletivo que vocês resolveram abrir aqui com a gente também.
e por essa parceria aí já de longos anos, né? Passo aí agora para você, Carol, para fazer o fechamento dessa live. Tá no mudo, hein? Essa aí é a frase que a gente vai falando na pandemia. Tá no mudo, hein? Tá demorando. Ó, me multaram, estão me trollando, Edu. Gostaria mais uma vez de agradecer vocês aí pela parceria, né? Realmente um prazer aí poder ter vocês aqui conosco, vocês abrindo essa oportunidade para os nossos alunos. Então, muitíssimo obrigado. Que os nossos alunos saibam aproveitar essa oportunidade, né, Edu? Que é isso que a gente preza aqui, fica puxando a orelha deles aqui o tempo inteiro, porque realmente a gente já passou por isso também e sabe o quão é importante realmente, né? Sim. Basta eles nos ouvirem, né? Já que nessa pandemia o que mais a gente falou está no mudo, mas a gente ficou falando sozinho nessas aulas por boa parte das aulas, né? Então, que pelo menos eles tenham ouvido, já que não conversam conosco, mas pelo menos que nos ouçam aí nessas dicas que a gente está contribuindo com eles. Então, muitíssimo obrigada aí pela parceria. Eu gostaria de agradecer imensamente também ao André, nosso diretor, que mais uma vez nos proporcionou essa oportunidade de estar aqui e passar essas informações para os nossos alunos, aos coordenadores, e aquele agradecimento todo especial à nossa equipe de apoio de eventos e comunicação, que sempre nos permitem estar aqui com vocês. Gostaria também de lembrar a todos os alunos e professores que estão aqui, que ainda não responderam o website. O tempo está acabando e a gente pede imensamente a contribuição de vocês. Então, por favor, entrem, o link está lá no site da FATEC. É muito importante essa avaliação aí para a nossa instituição. Mais uma vez, lembrando, não esqueçam que as inscrições para a maratona já estão abertas, então entrem lá, façam a inscrição para que vocês possam participar. A todos que estiveram aqui conosco, por favor, não acabou. Voltem para a sala, lá para o Teams, que os professores estão esperando por vocês. Vocês precisam aprender para poder aproveitar essas oportunidades aí como a Lia, que eles estão proporcionando para vocês. E verdade. Até mais. Tenho mais um recado para dar, gente. Esqueci aqui, ó, senão vão puxar minha orelha aqui, a equipe. Na próxima quarta-feira, a gente tem live com a equipe de línguas, onde a gente vai receber aí uma convidada super especial lá do Chile. Então, de novo, quem já está aí nas nossas redes sociais vai poder acompanhar. Quem não está, se inscreve no canal, se inscreve lá, acompanha as nossas redes sociais para poder ficar atento a tudo isso, porque a gente sabe quanto línguas também é importante aí, não é mais diferencial hoje, e sim obrigatoriedade, então fiquem atentos. E, bora para a sala, muitíssimo obrigado. Mais uma noite aqui com vocês. E até a próxima. Obrigado, gente. Obrigadão. Boa noite. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau.